No calor da tarde em Jerusalém, o céu se fechava em sombras que não eram naturais. O ar carregava um peso que ninguém conseguia explicar. E ali, aos pés da cruz, estava Longino, o centurião romano de armadura reluzente e expressão fria, designado para mais uma crucificação entre tantas. Para ele, era apenas mais um dia de serviço. Só que aquele homem pendurado entre o céu e a terra não era como os outros. Longino, segundo a tradição cristã, era o encarregado de supervisionar a execução de Jesus. Já havia presenciado dezenas de crucificações. Não sentia mais nada, nem compaixão, nem repulsa. Apenas a obrigação de manter a ordem e garantir que o condenado morresse. Só que naquela tarde, tudo mudou. Jesus estava lá, sofrendo, mas sem murmurar maldição alguma. Seus olhos, mesmo em dor, transbordavam algo que Longino jamais tinha visto em campo de batalha: paz. O centurião observava. Jesus, com sangue escorrendo pelo rosto, ainda assim perdoava seus algozes. Isso era incompreensível para um soldado treinado na brutalidade. Quando Jesus finalmente entregou o Espírito, um silêncio assustador caiu sobre o Gólgota. Mas Longino ainda tinha uma missão: verificar se o condenado estava realmente morto. Então, com firmeza, ele pegou sua lança e traspassou o lado de Jesus. Foi nesse instante que tudo começou a mudar. Do lado de Cristo jorraram sangue e água. Um detalhe simples, mas que marcaria a vida daquele homem para sempre. A tradição diz que Longino tinha um problema nos olhos: cegueira parcial. E ao ser atingido por respingos do sangue do Messias, ele recuperou a visão instantaneamente. Aquela cura não foi apenas física. Ela abriu os olhos espirituais do centurião. A ficha caiu com um peso esmagador. Aquele homem que ele havia perfurado não era apenas um rebelde ou um profeta. Era o próprio Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, ele declarou diante de todos. Uma confissão que escapou de seus lábios com a força de quem reconhece um erro imperdoável e se arrepende profundamente. Longino não voltou ao quartel como antes. Algo queimava dentro dele. Não conseguiu mais vestir aquela armadura da mesma forma. As ordens do Império já não lhe causavam obediência cega. Ele começou a procurar os discípulos de Jesus, a ouvir seus ensinamentos, a entender mais sobre aquele que ele mesmo havia ferido. E ali começou a conversão do centurião romano em um discípulo fervoroso. A tradição cristã, especialmente a oriental e católica, sustenta que Longino abandonou o exército, foi batizado e passou a espalhar o evangelho, vivendo como um testemunho vivo da misericórdia de Cristo. Mas sua jornada não parou por aí. Por onde passava, Longino contava sua história. Fui eu quem feriu o Salvador. E mesmo assim, ele me curou, ele me perdoou. Suas palavras tinham peso. Eram lágrimas misturadas com memória. Ele não falava de uma doutrina. Ele falava de um encontro. Conta-se que ele foi perseguido pelo Império, justamente por abandonar sua posição e seguir a fé cristã. Foi capturado, torturado e morreu mártir, sem jamais negar aquele que havia perfurado. Agora, seu Salvador. Hoje, a Igreja celebra Longino como santo. Seu nome aparece nos calendários litúrgicos do Ocidente e do Oriente. Relíquias atribuídas a ele são veneradas, e sua história ecoa como um grito que atravessa os séculos. Não importa o que você fez, nem mesmo se você feriu Jesus. Ainda assim, ele pode te perdoar e te transformar. O sangue que escorreu naquela cruz mudou a história do mundo e também mudou a história de um centurião romano, o mesmo que um dia cravou uma lança no lado de Cristo e teve seu coração perfurado de volta pelo amor que não conhece limites. Se você já ouviu que não tem mais jeito, que seu passado é imperdoável, lembre-se de Longino, porque até o homem que feriu o Salvador pode ser salvo.
Esse é o poder do perdão. Esse é o poder da cruz. Longino seguiu sua vida não como um herói, mas como um testemunho ambulante da graça. Ele não pregava com teologia elaborada, mas com a própria cicatriz da alma. Quando as pessoas o ouviam falar, não viam apenas um soldado romano, viam um homem que havia olhado nos olhos de Cristo morrendo e visto a eternidade refletida ali. Ele vagava por vilarejos, desertos e casas, simples, com a mesma frase nos lábios. Eu perfurei o lado dele, e mesmo assim, ele me perdoou. Suas palavras cortavam como a própria lança, mas ao mesmo tempo curavam corações. Quantas pessoas olhavam para ele e pensavam: se até ele foi perdoado, então talvez haja esperança para mim também. Longino morreu, longe de Roma, não como um general, mas como um mártir de fé. Foi decapitado por ordem daqueles que não suportavam ver o império ser desafiado por um amor tão escandaloso. Mas morreu com os olhos fixos no céu, os mesmos olhos que um dia foram curados pelo sangue que jorrou da cruz. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu um nó na garganta ou aquela pontada no peito enquanto ouvia o relato desse centurião que passou das trevas para a luz, eu te convido a fazer parte desta caminhada conosco. Aqui neste canal trazemos histórias como essa todas as semanas. Personagens esquecidos, testemunhos surpreendentes, passagens bíblicas que escondem mensagens poderosas. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te impactou na história de Longino. Se inscreva no canal agora mesmo. É só clicar no botão vermelho aqui abaixo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há perdão, mesmo para quem acha que feriu a Cristo com sua vida. Muito obrigado por assistir até aqui. Que o Deus que transformou um centurião endurecido em um santo da fé também transforme sua história. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e